Oi, gente, bom dia. Hoje a nossa aula é de geografia e o assunto da aula de hoje é a composição da população brasileira, tá? Vamos lá. A população também pode ser analisada por meio de gráficos chamados de pirâmides etárias. Esses gráficos representam a estrutura de uma população organizada por sexo e idade em determinado período. Observe a pirâmide brasileira. A pirâmide etária brasileira, construída com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. Vocês lembram que na aula anterior a gente também começou com um gráfico, né? E aqui, ó, de novo, um gráfico. Então, os gráficos, eles são muito presentes nessa matéria de geografia. Por quê, gente? Porque o gráfico é uma forma de representar dados importantes de forma resumida, de forma concisa. Olha só quantas informações tem aqui nesse gráfico. Agora imagina se ao invés de gráfico, todas essas informações aqui fossem ser colocadas assim, ó, num texto corrido, certo? Num texto corrido, isso aqui ficaria muito grande, muito extenso. Então, ó, aqui a gente tem tantas informações em um espaço pequenininho, tá vendo? E esse gráfico aqui, ele é em forma de pirâmide. Essa parte verde aqui da pirâmide representa a população masculina. Essa é uma pirâmide brasileira, etária brasileira, com os dados do censo de 2010, tá? Aqui também a gente volta um pouquinho na aula anterior. Vocês lembram que eu falei que o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realiza o censo da população brasileira e aí ele colhe as informações, certo? E aí ele colhe diversos tipos de informação. Nesse caso aqui, ó, é a informação etária em relação à idade das pessoas, né? Em relação à idade da população que compunha a sociedade brasileira, naquele período em que foi realizado o censo, tá? Aí aqui, ó, a parte lilás representa as mulheres, a parte verdinha representa os homens e aqui na base da pirâmide nós temos os mais jovens, ó. Primeiro aqui de 0 a 4 anos, as crianças de 5 a 9 anos, 10 a 14, olha aqui é onde a pirâmide está mais larga, estão vendo? 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29 anos, certo? Então, ó, essa faixa etária aqui, em 2010, era uma faixa etária extensa, certo? É onde havia mais pessoas, era nessa faixa etária aqui, tá? Que é aqui que a pirâmide está mais larga. E a população adulta também aqui a pirâmide está gordinha, tá vendo? Ela só vai se afunilando, ficando mais fininha em relação à população idosa. O que isso quer dizer? Que em 2010 a população idosa não era tão grande, tá? Não era tão grande por quê? Por causa daqueles assuntos que a gente já falou. A expectativa de vida não era tão grande, isso mais antigamente, né? A expectativa de vida não era grande, não havia vacinas e tudo. A tendência, gente, a tendência é esse topo aqui da pirâmide aumentar. Por quê? Porque a expectativa de vida hoje é muito maior, certo? Os idosos se exercitam muito, certo? Existe essa consciência da população em relação à alimentação, a medicina hoje em dia já está muito mais avançada, né? Então, as pessoas têm a oportunidade de se cuidar mais, de se prevenir mais, então elas chegam numa faixa etária mais avançada e aí a tendência é essa pirâmide ficar, o topo dela aumentar e a base dela diminuir um pouco. Por quê?
porque o crescimento demográfico diminuiu, certo? As pessoas estão se reproduzindo menos, então, consequentemente, vai haver menos pessoas aqui nessa faixa etária, tá? Bom, em 2010, aproximadamente 33% da população brasileira formava a base da pirâmide etária do Brasil. Conforme esse dado, pôde-se verificar a necessidade de o governo investir mais na educação de crianças e jovens, construindo creches, escolas e universidades. Então, olha só, lembra que eu falei com vocês que o censo servia para o governo saber em que investir, né? Então, se a pirâmide ela estava larga, aqui ó, uma população muito grande de crianças, até de recém-nascidos, então o governo tem que investir em quê? Em educação, porque tem muitas crianças, muitos jovens para serem atendidos, né? Agora imagina que uma pirâmide mais larga aqui, o governo tem que investir em quê? Em lazer para os idosos, tem que investir em qualidade de vida, certo? Sei lá, clubes, coisas que fazem bem para a saúde, certo? Imagina assim um clube com professor de hidromassagem, de hidroginástica e tudo. Então, isso aqui é uma piscina de hidroginástica, né? O idoso vai lá, se exercita, aquilo ali faz bem para as articulações, é uma opção de lazer e também é uma opção de saúde, tá? Então, o governo tem, no caso dessa pirâmide ser mais larga aqui, o governo precisa investir mais aqui na qualidade de vida para a população idosa. Precisa, né? Não necessariamente faz, mas precisa. Você sabia? A construção e a análise das pirâmides etárias são importantes para que possamos conhecer a evolução da população e o nível de desenvolvimento social e econômico de um país. Além disso, elas são utilizadas para orientar o planejamento público. É o que eu estou falando aqui o tempo todo, né? Com base na composição da população e o governo tendo ciência de como essa população é composta, ele vai poder se planejar para atender melhor a população, tá? O corpo alargado da pirâmide indicou maior proporção da população na fase adulta. Tá, eu vou pular isso aqui, porque isso aqui é o que eu acabei de falar, tá? Para ver se esse vídeo fica mais curto. Aí, olha só essa parte aqui. No Brasil, em consequência da desaceleração do aumento médio anual da população, crescimento demográfico e o envelhecimento populacional, está havendo a mudança do desenho da pirâmide etária. Até os anos 1980, a pirâmide era afunilada na ponta e larga na base. É o que a gente acabou de ver. Setor em que estão representadas as camadas de jovens. No ano 2000, a pirâmide mostrou uma base mais estreita e formato menos afunilado, indicando a tendência de crescimento da população adulta. Tá, isso aqui eu não vou ler não, porque é mais do mesmo. É o que eu acabei de falar lá, tá? É importante essa parte aqui. A média da expectativa de vida da população brasileira só não é maior devido à grande quantidade de assassinatos entre os indivíduos da faixa etária composta por jovens. Então, quando a gente está lidando aqui com uma pirâmide dessa, vários fatores influenciam, certo? Até a questão da violência. Se determinada faixa etária da população é mais envolvida com a criminalidade, e isso devido a diversos fatores, então vai haver mais mortes, vai haver assassinatos, sabe? Então, todos esses fatores influenciam, gente, no desenho dessa pirâmide, tá? Mas a informação importante é essa, tá? É muito importante vocês entenderem que esse censo aqui, ó, é o de 2010. Esse era o desenho. Hoje,
Nós já estamos em 2020, então o formato muda, não tem jeito, porque a estrutura da população muda, a forma de viver muda, a forma de encarar a vida muda. Encarar a vida aqui que eu falo é levar mais em consideração aqui o que pode prolongar e com qualidade a vida da população brasileira, tá? E aí o governo tem que pensar em quê? Tem que pensar em questão de aposentadoria, né? Teve até a reforma da Previdência aí há pouco tempo atrás. Por quê? Por que essa preocupação com a reforma da Previdência? Porque tem muitos, a população brasileira está cada vez mais composta assim por idosos. Então são pessoas que não estão mais trabalhando, mas que precisam receber a sua aposentadoria. Então por isso teve a chamada reforma da Previdência, que o governo precisou se adequar a essa nova realidade. Menos gente trabalhando, né, já que a população envelheceu, mas as pessoas continuam precisando de recursos para sobreviver, né? É isto. E aqui vocês vão fazer essa atividade no caderno de geografia e qualquer dúvida, entrem em contato conosco, tá? Até a próxima, gente. Bom final de semana.